Nesta aula, nós aprenderemos o logaritmo decimal, ainda usando uma calculadora, mas também uma tábua de mantissa. Vamos lá? Bem, nas calculadoras científicas, nós encontramos a tecla log. Ela serve para o cálculo do logaritmo decimal, aquele que tem base 10. Então, vamos ver um exemplo. Para calcular o log de 400, nós apertamos log, depois digitamos 400, fechamos o parêntese, e aí aparece a resposta logo após o sinal de igual. Para tirar a prova, nós usamos a tecla em que aparecem dois quadradinhos vazios, um para a base e outro para o expoente. No lugar do primeiro quadrado, eu digito 10. Depois eu aperto a seta para a direita no cursor e ela vai para o quadradinho menor que fica em cima. Neste quadrado eu digito 2,602059, que é o expoente que eu achei, né? Aquele logaritmo. E aí eu aperto igual. E o resultado aparece 399,999087. Por que o resultado não foi 400? Porque o resultado é em cima da aproximação que nós fizemos. No cálculo do logaritmo, nós colocamos 6 casas, mas tem mais. É um valor que é infinito, né? Que é irracional. Então, por isso ele aparece bem aproximado. Mas veja, está dando quase 400. Então, quanto mais casas nós usarmos, melhor é, tá? Mas é comum usarmos 4 ou 6 casas. Eu prefiro até 6 casas porque fica mais aproximado. Tudo bem? Bem, baseado no slide anterior, vamos ver o que isso significa, esse cálculo que nós fizemos com a prova e tal. É o seguinte, imagine que eu queira calcular o log de 400. Nós sabemos que o log está entre o 2 e o 3. Por quê? Veja bem, se a base é 10, então nós temos 10 ao quadrado igual a 100. E 10 à terceira igual a 1000. Ora, 100 é muito pouco e 1000 já passou. Então, o número aí, o expoente, é 2, alguma coisa. Ele não chega a 3. Então, nós descobrimos a parte inteira. Essa parte inteira é chamada de característica. Bom, ainda falta a parte decimal. Como é que a gente acha? A parte decimal, ela fica à direita da vírgula. E ela é chamada de mantissa. Para isso, nós vamos usar uma tábua de mantissa. Quando nós fizemos no slide anterior o cálculo com a calculadora já tem gravado na sua memória essa tábua de mantissa. Então, sem calculadora, nós precisamos consultar. E o processo também é muito legal, bem fácil. Veja bem, dê uma olhada aqui. Eu tenho o n, que é um número, né? Então, nós temos 10, 11, 12, 13, 39, 40, 41. Veja, eu não coloquei a tábua inteira. Ela começa no 1, né? Mas, por que eu comecei no 10? Bom, em algumas tábuas começam até no 10, porque se nós andarmos com a vírgula, a gente consegue achar os valores menores que 10. Então, para nós aqui é suficiente. Só para você entender bem como é que funciona, você pode olhar em qualquer um. Você consegue uma tábua dessa no seu livro didático, ou consultando na internet, você pode copiar uma tábua de mantissa. Cuidado, tem outras tábuas, tá? Então, vamos lá. Também conhecida como tabela de mantissa. Então, veja, além dessa coluna em verde, que você tem 10, 11, 12, 13, etc., tem também os valores complementares, que são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como que nós vamos usar? Veja bem, eu quero achar o log de 400. Muito bem. Então, eu venho aqui no 40. Tá vendo? Você viu que eu pulei um pouquinho, porque não cabia uma tabela inteira aqui. Então,
junto com esse 40, eu tenho 0, porque é 400. Então, eu venho aqui na primeira coluna do 0. O que eu tenho no encontro entre 40 e 0? 602,060. Pronto. Eu achei a parte que é chamada de mantissa. Ela fica junto com a característica, ela é a parte decimal. Então, eu já sabia que era 2, por dedução, não é? E aí ficou 2,602060. Pronto. Calculamos o logaritmo de 400. Agora, tem um detalhe. Quantas casas nós temos aqui na mantissa? 6, não é? Então, o que acontece? A próxima casa aqui, né? Se nós tivéssemos sétima casa, etc., ela vai ser igual ou superior a 5. Como é que eu sei isso? Porque nós aproximamos na sexta casa. Então, se nós pegarmos uma tábua que tenha mais termos, né? Você verá que esta sexta casa ela pode ser um pouco menor. Por quê? Porque foi feita uma aproximação da próxima casa. Tá bom? Então, vamos continuar nossa aula. Bem, vamos continuar. No logaritmo decimal, ou seja, aquele que tem base 10, o resultado que nós achamos são o quê? Como nós já vimos antes, né? A característica e a mantissa. No caso aqui, a nossa característica é 2. Ótimo. E no caso da nossa mantissa, é 602,059. A parte inteira é a característica, e a parte não inteira é a mantissa. Note que eu coloquei aqui 602,059. O valor que você vai achar na calculadora que ainda traz mais casas. Então, fazendo aquela aproximação que eu passei para vocês, então nós temos aqui, de acordo com a tábua, né, 602,060 na coluna do 0, porque é o 40 e a próxima casa é o 0. Então, a parte inteira do logaritmo é a característica, e a parte não inteira é a mantissa. Ótimo. Agora vamos ver um outro caso. Se nós quiséssemos achar o log de 40, nós teríamos apenas que pensar o seguinte: 10 elevado à primeira resulta 10. 10 a segunda já é 100. Então, o 40 ele está entre o 10 e o 100. Então, esse expoente, né, esta parte decimal aí do meu expoente, do meu logaritmo, é o quê? É um valor que está entre o 1 e o 2. Portanto, é 1, alguma coisa. Então, a parte inteira, a característica desse expoente, desse logaritmo, é 1. Falta-nos achar a mantissa, que é a parte decimal desse expoente. Então, nós vamos olhar lá, no 40. Lá na linha do 40, né? Nós temos o valor, né? 602,060. Professor, não é o mesmo? É. Vai mudar alguma coisa? Não. Então, aqui, ao invés de ser 400,0, é 40,0. O que mudou? A característica. Então, a característica aqui é 1. E a mantissa continuou a mesma. Então, nós temos que o log de 40 na base 10, ou simplesmente log de 40 é 1,602060. Se fosse log de 401, agora eu peguei, senhor. Vamos pensar aqui? Olha só. Nós temos log de 400, né? 401. Então, nós vamos olhar no 40, certo? 40.
E aí nós já sabemos que o valor é, qual que é? 2, né? Porque 10 a segunda dá 100, então ele está entre o 100 e o próximo, que é a terceira, 10 a terceira, 1000. Então, ele está acima de 2. Então, temos que a característica vale 2. E, por ser 401, nós olhamos na coluna do 1, que é a segunda coluna. A primeira coluna é 0, a segunda é 1. Qual o valor ali? 603,144. Então, nós temos que o log de 401 é 2,603144. Tudo bem? Viram como é fácil? E assim você pode testar outros números também, porque é bem tranquilo. Bem, finalizando, eu gostaria de sugerir a vocês que pegassem os exemplos que nós calculamos agora com o uso da tábua de Mantissa e conferissem na calculadora. Utilizem a tecla log, que é para logaritmo com base decimal, e depois façam a conferência usando a tecla x elevado a um quadradinho. Por quê? Porque aí você consegue exercitar bem usando a tábua da Mantissa e também a calculadora. Aproveitem também para ficar atentos com o critério de aproximação. Isso é muito importante. Às vezes já vi questão de vestibular só pedindo para fazer aproximação. Então isso é muito importante. Entenda bem essa dinâmica. Tá bom? Então até a nossa próxima aula. Bons estudos!